Olá, aqui é a Helga e hoje são 26 de outubro de 2019. Eu vou ler este artigo do National Catholic Register, que foi escrito por Edward Pentin, ou, ao menos, foi publicado em seu blog no dia 18 de outubro de 2019. Edward Pentin, quem é? Ele começou a reportar sobre o Papa e o Vaticano na Rádio do Vaticano antes de tornar-se correspondente em Roma deste jornal aqui, deste meio de comunicação, o National Catholic Register. Também informou sobre a Santa Sé e a Igreja Católica para várias outras publicações, incluindo Newsweek, Newsmax, Zenit, The Catholic Herald e The Holy Land Review, uma publicação franciscana especializada na Igreja e no Oriente Médio. Edward é o autor de The Rigging of a Vatican Synod, an Investigation into Alleged Manipulation at the Extraordinary Synod on the Family. O aparelhamento de um sínodo no Vaticano, uma investigação sobre a suposta manipulação no sínodo extraordinário sobre a família. Esse é o livro que ele publicou pela Ignatius Press. E aqui convida todos a segui-lo pelo Twitter, @EdwardPentin no Twitter. Então, vamos ver qual o título do artigo. Como um rito pagão da Amazônia trouxe-me 48 anos de tormento demoníaco até que Cristo me libertou. Uma ex-vítima de uma cerimônia religiosa sincrética no Brasil adverte: a Igreja deve ser muito clara sobre as influências ocultas que formam a base de muitas dessas práticas nativas. Trata-se de uma entrevista que Edward Pentin faz a esta mulher, uma britânica. Então vejamos aqui a introdução que faz Edward Pentin a essa entrevista. Em 1968, Jane Porter, católica britânica, vivia como estudante de graduação no Brasil, mas após contrair uma doença, ela foi vítima de uma falsa cura realizada por uma religião pagã indígena em um ambiente católico. Os efeitos, ela diz, levaram a um sofrimento muito maior que durou décadas. Nessa entrevista ao Register, Porter relata sua experiência traumática e expressa sua preocupação com o fato de o documento de trabalho do Sínodo da Amazônia e, portanto, o próprio Sínodo arriscar introduzir na vida católica uma prática semelhante à que ela experimentou no Brasil. O Sínodo deveria estar tentando evangelizar esses povos no poder salvador de Cristo, diz Porter, em vez de, como afirma o documento de trabalho, ver os aborígenes como tendo já recebido a revelação divina e cuja espiritualidade deveria ser uma fonte de riquezas para a experiência cristã que deveria ser transformada em catecismo. Então começa a entrevista com a seguinte pergunta: que experiências você teve no Brasil que lhe preocuparam com o próximo sínodo? No verão de 1968, eu fui para o Brasil como estudante britânica oficial da Universidade de Essex para realizar uma tese de graduação em estudos latino-americanos comparados com o português do Brasil. Como católica romana, praticamente em uma das primeiras universidades seculares americanas da Grã-Bretanha, achei superficial o ensino dos aspectos religiosos sobre a história e a política da América Latina. Portanto, eu tinha pouco entendimento da verdadeira natureza da cultura desde uma perspectiva teológica, como ela evoluiu a partir da colonização pelo Ocidente nos séculos XVI e XVII. Minha fé era tradicional, dada pelos meus pais desde meu nascimento. Na Universidade de Essex, soube que a nova teologia da libertação estava sendo introduzida na Igreja da América Latina e soube do trabalho social realizado por sacerdotes operários nas crescentes favelas das cidades, particularmente no Rio de Janeiro. E no Brasil, decidi investigar esse assunto como base da minha tese de graduação final. O que aconteceu depois? Viajei para o Brasil, pela América, saindo da Flórida, em um avião latino-americano para Lima, no Peru, de onde planejava viajar pela Amazônia para juntar-me ao meu grupo universitário no Rio de Janeiro. Infelizmente, adquiri um enterovírus da água no avião e fui hospitalizada em Lima.
Estive sob tratamento por gotejamentos e medicamentos fortes por várias semanas, com uma doença cutânea aguda, conhecida como grande urticária, que causa inflamação da pele, supuração com veneno e craque. O mais angustiante efeito sendo a desfiguração do rosto e da cabeça até que a crosta tenha caído. Uma vez que já estava bem o suficiente para viajar, voei diretamente para o Rio de Janeiro, onde a embaixada britânica providenciou para eu ficar em Ipanema com 2 jovens irmãs que eram professoras. Elas eram católicas, educadas localmente, muito acolhedoras e gentis. Soube depois que faziam parte da classe média recém-formada, originária dos povos indígenas pobres, caboclos, das favelas, onde suas famílias ainda residiam. Por algumas semanas continuei com a minha tese, visitando a Universidade Católica do Rio, as favelas da cidade e, mais tarde, o arcebispado de Brasília, voando para lá com os militares, pois a cidade estava apenas começando a ser construída. Algum tempo depois, tive um ataque grave da grande urticária, durante o qual fiquei no meu quarto com remédios fortes, no escuro e sem calor. As irmãs que cuidavam de mim eram gentis e simpáticas, mas minha condição piorou. Meu rosto ficou desfigurado e incrustado, com a reação alérgica. Que ação você tomou? Que você fez? Uma tarde, sozinha no apartamento, abri a porta para uma pequena senhora idosa e sorridente, que acreditava estar relacionada às irmãs, a mãe delas. Algumas horas depois, ouvi um som de gritos na sala, ao lado, e inicialmente acreditei que fosse uma briga de família. Quando continuou pela noite, abri a porta e encontrei a irmã mais nova do lado de fora. Ela me disse para não ter medo, mas a família estava reunida para a cura. Depois ocorreu a minha cura. Ela me incentivou a entrar na sala, cheia de vários membros da família. Notei na prateleira uma vela acesa, um copo de água, símbolo de saúde, e 2 santos católicos de gesso, Cosme e Damião, cada um coberto em um saco plástico, para segurar os espíritos dentro, me disseram. Havia uma pessoa no centro, vestindo roupas largas, arrancando os cabelos, gritando, cantando. Era uma mulher, mas ela parecia muito grande, viril e poderosa. Fui empurrada em direção a ela, e ela colocou as mãos sobre meu rosto e corpo com uma oração cantada. Ela então caiu no chão. Todo mundo saiu silenciosamente da sala, e eu vi um jovem da família gentilmente pegar a mulher, escovar os cabelos e esfregar o rosto. Reconheci então a mãe das meninas, que eu deixara entrar mais cedo. Ela foi para o jantar. Como ela só falava seu próprio dialeto indígena, caboclo, eu não consegui conversar com ela, mas sorrimos uma para a outra. No meio da refeição, a irmã mais nova me encarou com muita força. Eu pensei que alguma supuração pior tivesse acontecido com a crosta do meu rosto, então me desculpei e fui ao banheiro. Para minha surpresa, a desfiguração e a crosta do meu rosto desapareceram completamente, e minha pele ficou lisa e normal. Percebi que havia recebido uma cura. A mãe foi embora e minha estadia no Rio prosseguiu com outras viagens pelo Brasil, até que eu peguei o último barco para a Grã-Bretanha para o início do trimestre da Universidade Michaelmas. Quando a doença voltou? Nunca terminei minha tese, nem o meu bacharelado, pois fiquei gravemente doente 6 meses depois de voltar para casa. Permaneci em tratamento com esteroides fortes e urticária, sob a direção do Hospital St. George, em Londres, enquanto morava na casa dos meus pais, até ter força suficiente para fazer um curso de secretariado multilingüe e começar uma vida tranquila, trabalhando em Cambridge, Bruxelas e Norwich. Aos 30 anos, fiz uma segunda faculdade em Londres, estagiando como conservadora arqueológica, e trabalhei como conservadora de esculturas de museus na Escócia até me aposentar cedo, com a doença autoimune em 1997. Em retrospectiva, acredito que a doença física ao longo da minha vida foi exacerbada pela falsa cura no Brasil, que soube mais tarde era conhecida como Umbanda, o aspecto de cura branca da religião oculta conhecida como Macumba. Isso eu experimentei no Brasil quando fui com os amigos certa noite para participar de um evento na escola de samba. Até muito tarde, não percebi que o belo e rítmico espetáculo da dança do samba tornar-se-ia um ritual religioso de ódio e vingança, macumba, pelo qual a prática de matar galinhas e extrair seu sangue é realizada com a intenção de criar espíritos naturais que entrariam em alguém para ferir ou matar uma pessoa específica, geralmente antes que a noite terminasse. As famosas poesias e canções que acompanham o samba podem ser muito obscuras, incentivando o desvio da luz para entrar na escuridão e no suicídio.
Ao contrário da nossa cultura, aprendi no Brasil que a vida era barata, e naquela época, no Rio, lembro-me de ver cadáveres embrulhados em papel ao lado da estrada, as autoridades e os transeuntes aparentemente despreocupados. O que mais, além da doença física, você sentiu? As sequelas espirituais da cura falsa, no entanto, foram um sofrimento muito maior. Por 10 anos, experimentei ataques e constantes visitas do mal. O mais notável foi no meu estúdio, perto da Avenue Louise, em Bruxelas. Lá fui acordada uma noite pelo som das minhas janelas batendo no corredor, cozinha e banheiro. Eu pensei que era um ladrão, mas ninguém estava lá, exceto por uma presença hostil. Eu acreditava que era um espírito infeliz que tinha vivido anteriormente no apartamento. Então me levantei e orei pelo espírito por cerca de 2 horas com meu rosário. Isso ocorreu todas as noites durante uma semana, até que no último dia o estrondo foi mais alto que o normal. Percebi que não podia me mexer, falar ou abrir os olhos, mas senti uma presença avassaladora do mal ao redor e acima da minha cama. Eu senti que estava sendo estrangulada. Em minha mente ouvi as palavras: "Sou mais forte que você e você não pode fazer nada." Fiquei aterrorizada e naquele momento contemplei o sinal da cruz na minha mente. Imaginei que tinha visto a figura de uma mulher em pé ao pé da minha cama, que eu pensava ser minha mãe, e a presença maligna desapareceu. Agora acredito que a mulher pode ter sido nossa Mãe Santíssima, Maria. Como a doença se manifestou nos últimos anos? Voltei para a Inglaterra pouco depois, trabalhando como assistente pessoal do diretor do Serviço de Museus de Norfolk, na Noruega. Embora a presença do mal fosse menos hostil, visitas ocasionais continuavam me acordando à noite pelos próximos 5 anos. A presença estava contida em um lugar específico da sala, e eu podia identificar onde estava. Embora perturbador, eu não estava com tanto medo, e mantive minhas orações e a vida católica o melhor que pude, mas minha fé estava claramente enfraquecida e eu me sentia muito esvaziada e sem confiança. Depois que comecei minha segunda faculdade e vivendo uma nova vida em Londres, as visitas cessaram, e nunca mencionei minhas falsas curas ou experiências subsequentes em confissão, pois não achava que alguém iria acreditar em mim. A única pessoa a quem contei foi a uma amiga anglicana de Oxford, que havia sido minha tutora em conservação de pinturas de paredes medievais. Ela amava Nossa Senhora. Ao iniciar minha vida profissional como conservadora de museus em Glasgow, eu estava apenas me apegando à minha fé e muito dependente de saber que Jesus estava próximo na Eucaristia. Naquela época, minha mãe teve uma profunda conversão em Medjugorje, e eu também a visitei, restabelecendo minhas orações e o rosário a Maria dentro de um dedicado grupo de oração mariana em Glasgow. Quando finalmente me aposentei cedo por problemas de saúde, minha amiga anglicana de Oxford me contou sobre um padre católico que se mudou para a Escócia e que tinha experiência em oração de libertação e amava Nossa Senhora. Em sua igreja, ele administrou poderosas orações de libertação por mim, com a ajuda de um segundo padre e o apoio de sua equipe de oração. Também recebi uma série de sessões de aconselhamento de um capelão mariano especialmente treinado em orientação espiritual. Nos 2 casos, recebi a cura de Deus. Após a cirurgia para câncer de mama em 2010, escolhi sair de Glasgow e ficar perto da minha família em East Anglia, retornando a Walsingham, onde havia passado férias na fazenda da família. O santuário de Nossa Senhora de Walsingham permitiu-me viver sob seu manto e dar mais tempo para orar. Foi, no entanto, um tempo de provação e aprendizado. Inesperadamente, em 2016, fui diretamente guiada por Nossa Santíssima Mãe à França para o 300º aniversário de Saint Louis Maria Grignon de Montfort, onde conheci um bispo que tinha completado seus estudos no seminário no Brasil no final dos anos 80. Para minha surpresa, ele entendia profundamente as práticas sincréticas religiosas no Brasil, que misturavam a fé católica com as religiões pagãs indígenas de culturas dos índios nativos e dos afrodescendentes. Ele também entendia os efeitos físicos e a amarração espiritual da minha falsa cura pelo médium da Umbanda. Sob o selo da confissão, na igreja de Nossa Senhora, ele deu-me a absolvição e uma bênção. A partir daquele momento, eu soube que havia sido completamente purificada e liberada de toda a ligação ou amarração do mal. Eu senti que era um momento semelhante à cura da mulher que tocou a barra da roupa de Cristo.
ela sentiu em si mesma que estava curada de sua queixa. Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Marcos 5, 25 e 35. Levou-me até a Semana Santa e a Páscoa seguintes para perceber todas as implicações da liberdade espiritual que recebi e crescer como o Senhor queria. Após 48 anos de luta, escuridão e doença, uma completa renovação e liberação do meu espírito. O bispo garantiu-me que agora eu estava livre desse sofrimento que seria usado para o propósito de Deus, pelo qual eu estava muito agradecida. No advento do Sínodo Pan-Americano, escrevi esse testemunho público em gratidão a Deus e a Nossa Mãe Santíssima por toda a minha cura, em advertência àqueles que possam considerar introduzir essa prática sincrética em suas vidas, o que corre o risco de abrir seus corpos para doenças e suas almas para o mal ao longo da vida, amarração e morte espiritual. Que aspectos do próximo sínodo deixam-lhe preocupada de que as experiências que você teve pudessem entrar na igreja? O Instrumentum Laboris indica claramente sua vontade de introduzir na prática da fé católica aspectos da cultura cosmológica das tribos amazônicas, que é pagã e aberta ao oculto. Palavras ipsis literis do Instrumentum Laboris, que é o instrumento de trabalho, e ela cita, abrindo aspas, harmonizar as relações entre natureza, homens, ser supremo e várias forças espirituais. 12:13. As crenças e direitos dos curandeiros idosos. 88 e 89. Em diálogo com os espíritos. 75. A respeito da divindade de muitos nomes. 87. Viver em harmonia com a Mãe Terra. 85. Descreve características da religião sincretizada da prática de cura oculta da Umbanda, da qual recebi uma falsa cura milagrosa, deixando-me presa a doenças físicas, ataques malignos e trevas espirituais por 48 anos. Essa é a origem das práticas pagãs da nova era, desenvolvidas no Ocidente, incluindo o Reino Unido, para as quais a música samba, as poesias cantadas, os tambores e a dança rítmica atraem e elevam os espíritos com Gaia Mãe Terra como símbolo principal. O Ser Supremo mencionado no documento sugeriria para mim o Criador do oculto, o inimigo de Deus, juntamente com sua legião de vários espíritos. Minha experiência alertaria qualquer pessoa a evitar envolver-se nisso. A insistência do documento em adaptar os ministérios católicos aos costumes ancestrais dos povos aborígenes permitiria livremente que os curandeiros idosos nativos, 88, incluindo mulheres, realizem rituais xamânicos e cerimônias indígenas que integram seus próprios ritos, símbolos e estilos de celebração em rituais litúrgicos e sacramentais da Igreja sem nenhum controle estrutural, ou seja, sem censura, dogmatismo ou disciplinas rituais. Isso faz correr o risco de introduzir na liturgia católica uma prática semelhante à que vivi no Rio de Janeiro, uma mulher em um papel ministerial sacerdotal possuída por um espírito de cura que tinha um poder sobrenatural suficiente para reverter anormalmente uma desfiguração facial física extrema em 2 horas, uma condição que medicamente leva semanas para curar, tomando-se medicamentos fortes. Eu ficaria preocupada que, se a Igreja Católica não mantivesse o controle de sua liturgia e protegesse sua tradição sagrada, uma poderosa influência do Ser Supremo da Morte e das Trevas arriscaria sobrecarregar a Igreja e os corações e almas dos homens. Na pior das hipóteses, encorajando o sacrilégio e a profanação da Eucaristia, bem como o sacrifício pagão e a inspiração para matar de um espírito de ódio e vingança contido no ritual do samba, a macumba. Esse ser é enganoso e, pela minha experiência, a pessoa só sabe que está amarrada quando é tarde demais. Embora muitos padres amáveis tenham ouvido minha história, só uns poucos entenderam completamente a natureza e os perigos de minha experiência com o mal e seus efeitos na prática oculta. A esse respeito, estou preocupada que possa haver clérigos e sacerdotes no sínodo inconscientes dos perigos que essas propostas podem representar para a fé e a Igreja. Portanto, eles podem concordar com suas sugestões por uma benevolência amorosa e inclusão,
em relação aos povos indígenas, acomodando suas práticas dentro da igreja, mas que são uma antítese da verdade, nem evangelizando-as, nem enriquecendo a fé vivificante da igreja. Então, o entrevistador volta a intervir, perguntando o seguinte: a enculturação visa a levar o que é bom de uma cultura a enriquecer a igreja. Você acha que algumas das práticas e tradições das culturas indígenas da Amazônia, que até agora eram pagãs e prejudiciais, poderiam ser cristianizadas e tornar-se uma força para o bem? Meu único conhecimento e minha única experiência das culturas indígenas amazônicas vem da minha única experiência com a Umbanda e a Macumba, no Rio de Janeiro, conforme descrito acima. Estou, portanto, muito consciente do mal ativo que emana dessas práticas, que em alguns casos formam sua origem. Apesar disso, minha experiência com os brasileiros que conheci pessoalmente de raça indígena e mista foi calorosa, acolhedora, com fortes laços familiares, sempre disposta a ajudar e levar a cura a alguém doente ou com problemas. Seus esforços para trazer-me cura, através de sua prática religiosa da Umbanda, que sincretizava elementos místicos cristãos com sua própria prática indígena, foram por boa vontade, não por mal. E ficou claro que eles acreditavam firmemente no poder curativo dos espíritos, pois sua oração por mim, com o médium caboclo, era forte o suficiente para produzir uma cura milagrosa, não natural, que eles esperaram e testemunharam. Eles eram claramente capazes de ter forte fé nos deuses, espíritos a quem oravam. Eu acredito que essas pessoas bem-intencionadas ignoravam os efeitos negativos a longo prazo que eu sofreria como resultado, entendendo apenas que fui instantaneamente curada por suas orações e esforços. Na minha opinião, essas pessoas seriam leais a qualquer fé em que acreditassem, pois são dedicadas e sérias em sua oração e tradição. Suas crenças são profundas, baseadas em gerações de tradição, incluindo reverência e adoração ancestrais. Eu acho que eles acham difícil adaptar-se ou desistir delas facilmente, particularmente daqueles aspectos já sincretizados com a fé católica e que Maria, Mãe de Deus, é adorada em sua cultura como uma deusa, ou seja, Ifagenu, a deusa do mar, e os santos católicos convocados, possivelmente incorporando-os a outros espíritos que não são de Deus. O termo inculturação, no documento de trabalho, parece sugerir a incorporação das práticas dos povos indígenas na Igreja Católica, em vez de trazê-las para um novo entendimento da salvação através da fé católica. Isso é enganoso e perigoso. Antes, seus corações precisariam primeiro ser evangelizados e incentivados, dentro de sua maneira de pensar, a trocar suas práticas pela prática da Igreja, com base no único poder curador de Jesus Cristo, sua Eucaristia, seu Evangelho e sua oração. O Sínodo Amazônico é uma grande oportunidade para a missão de evangelizar esses povos no poder salvador de Cristo. Pergunto, no entanto, se os escritores desse documento estão confundindo o termo inculturação com sincretização, o que seria prejudicial para a Igreja e falharia em evangelizar esses povos na pura verdade da fé cristã. Qual é a sua opinião sobre o destaque do cardeal Raymond Burke e do bispo Athanasius Schneider sobre o que eles veem como graves erros teológicos e heresias no documento de trabalho do Sínodo? O cardeal e o bispo destacaram 6 problemas com o documento de trabalho do Sínodo, que claramente apoiam minha experiência de falsa cura por uma religião sincretizada indígena no Brasil. Meu testemunho acima demonstra que as crenças dessas pessoas, entrelaçadas com a natureza, não admitem o único Deus sobrenatural e verdadeiro Criador, mas além do mundo natural e do universo. É panteísmo implícito. Com eles, o cardeal e o bispo, eu discordo totalmente da afirmação do documento de que os povos aborígenes já haviam recebido revelação divina de Deus e que a espiritualidade indígena deveria ser uma fonte de riqueza para a experiência cristã, transformada em um catecismo que assume a linguagem e o significado das culturas indígenas e afrodescendentes. 123. Na minha experiência, o Deus das culturas indígenas e afrodescendentes é o Deus na prática religiosa sincretizada que testemunhei no Rio de Janeiro, um Deus de muitos deuses e muitas crenças, construído sobre fontes de espíritos das trevas e do submundo ancestral baseado na morte. Eu não gostaria de seguir um tal catecismo, mas afirmo que há um único Salvador,
Jesus Cristo e a Igreja seu único corpo e noiva místicos, conforme declarado pelo cardeal e pelo bispo. Com eles, eu rejeito a proposta da interação da Igreja com os povos indígenas como enriquecimento meramente intercultural, que considero ignorante dos perigos da prática religiosa indígena. A Igreja deve ser muito clara sobre as influências ocultas que formam a base de muitas dessas práticas nativas. Como afirmado anteriormente, acredito que os autores do documento do Sínodo podem ter confundido o termo inculturação com sincretização, que mistura aspectos cristãos com práticas ocultas que há muito estão embutidas na vida e na cultura dos povos brasileiros. Eles parecem não ter consciência de estar incorporando tais perigos à Igreja. Com eles, concordo que o documento está relativizando a antropologia cristã, reduzindo o homem a um mero elo da cadeia ecológica da natureza, obscurecendo ou falsificando sua responsabilidade divinamente atribuída como guardião, administrador da criação, de acordo com o plano de Deus para isso e para usar sua liberdade e de se desenvolver como criado à imagem e semelhança de Deus. Tendo acabado de recuperar minha liberdade de crescer como Deus me criou para ser, eu não estaria disposta a fazer parte de nenhuma fé que negue isso. Com eles, como afirmado anteriormente, eu seria contra a adequação dos ministérios católicos aos costumes ancestrais dos povos aborígenes, sem nenhum controle estrutural, e concordaria que tal movimento destruiria a natureza do sacerdócio católico, que representa Cristo como o sumo sacerdote eterno, puro e celibatário, transmitido pela bênção apostólica sacramental de Pedro. Eu seria totalmente contra permitir rituais xamânicos e o envolvimento de mulheres no trabalho do sacerdócio e preferiria que as mulheres apoiassem o sacerdócio seguindo o exemplo de Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Com eles, eu seria contra qualquer modelo como o coletivismo tribal que priva cada indivíduo de sua personalidade e liberdade conforme determinado por Deus. Depois de uma vida inteira espiritualmente presa devido aos efeitos da falsa cura bem intencionada, mas indígena, minha recente cura verdadeira pela ação salvífica da cruz de Cristo, através da intercessão de Maria, Mãe de Deus, permitiu-me ver, em retrospectiva, como essas práticas ocultas e pagãs não apenas distanciaram e comprometeram minha fé, impedindo minha visão e o relacionamento espiritual com Deus, mas também reduziram minha confiança pessoal e minha autoestima. Essa nova percepção deixa-me particularmente preocupada de que a Igreja Católica possa introduzir, por padrão, influências que poderiam reduzir a fé de seus membros ou até destruí-la. Gostaria de terminar essa entrevista com a seguinte reflexão. No início e no final da escrita desse meu testemunho, participei de 2 missas notáveis. Primeiramente, no dia 18 de setembro, em uma missa de cura com as relíquias de Santa Teresa de Lisieux, padroeira das missões, na Catedral de Glasgow, e finalmente no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, no Santuário de Nossa Senhora de Walsingham. Nas 2 ocasiões, recitou-se o mesmo prefácio de virgens sagradas e religiosas, em que fiquei impressionada com a relevância das palavras para a discussão do sínodo. Dizem assim: porque nos santos que se consagraram a Cristo, pelo bem do reino dos céus, é correto celebrar as maravilhas da tua providência, pela qual chamas a natureza humana de volta à sua santidade original, ênfase do autor, e leva-a a experimentar nesta terra os presentes que prometes no novo mundo que está por vir. E assim termina essa entrevista que fez Edward Penton, do National Catholic Register, a esta senhora que durante 48 anos esteve atormentada por forças demoníacas devido exatamente a essas práticas sincréticas que agora os padres sinodais, juntamente com esse que se diz Papa Bergoglio, estão introduzindo na igreja. Nada mais por agora. Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.